Agora que nós já entendemos um pouco mais sobre os paralelos e meridianos, nós vamos assim passar, né, para a página 17, que vai falar um pouquinho sobre latitude e longitude. Tem aí na página 17 escrito o que é uma latitude e o que é uma longitude. A latitude é a distância medida em graus, tomando como ponto referencial a linha do Equador. Então, a linha do Equador, a latitude é essa distância medida tomando como base a linha do Equador. Já a longitude, não, vai tomar como base os meridianos e o meridiano de Greenwich. Então, esse é que vai servir como base para longitude. Na página 18 vai falar um pouquinho dos tópicos, né? Dos trópicos de Câncer, de Capricórnio, né? E o círculo polar ártico, o círculo polar antártico. Então, vocês estão vendo aí como que é a Terra dividida nos trópicos aí, né? As partes mais frias, as partes mais quentes, dividida direitinho aqui nos trópicos aqui, nesse desenho dá pra gente entender. E na página 19 vai falar um pouquinho dos fusos horários, devido às distâncias entre os polos da Terra, né? Nós temos o fuso horário. Por isso que há diferença entre países. Nós estamos aqui no Brasil é de noite ou de dia, lá no Japão, do outro lado do mundo, é dia, e assim vice-versa por causa do movimento que a Terra faz. Então, existe essa diferença de horário aí, e na página 19 a gente entende bem melhor isso. Então, na página 20, nós temos aí as atividades que nós precisaremos recorrer ao texto para assim responder essa página. O que são coordenadas geográficas, né? Na verdade, a coordenada geográfica serve mais para a gente ser localizado no planeta. Então, essas coordenadas, essas linhas imaginárias servem para isso, para nossa localização. Mas lá no texto tem a resposta formal, ou seja, a definição de coordenadas está contida no texto. Então, você retorna ao texto e você vai achar as palavras mais elaboradas para a sua resposta. Na letra B, para que servem as coordenadas geográficas? Também nós já explicamos para que serve. Você pode colocar com as suas palavras mesmo, tá? O que você entendeu? Para que servem essas coordenadas? Como as linhas imaginárias são divididas? Também é muito fácil, né? Nós falamos logo no início, principalmente nesse videozinho que a tia colocou dos paralelos e meridianos, né? Então, já está mostrando como é que é dividida, né? Em as principais partes. O que são paralelos, né? Também tem a definição aí. E o que são meridianos, no texto está descrito. Na página 21, nós podemos verificar qual o nome do paralelo central responsável pela divisão imaginária do planeta em hemisférios. Então, nós sabemos que tem um diferencial entre a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Então, e aqui se aplicaria qual linha imaginária? O Equador ou o meridiano de Greenwich? Preste atenção na pergunta, porque essa divisão que ele está pedindo é a imaginária do planeta em hemisférios. Quando se trata de hemisférios, em qual linha a gente está falando? B. E qual é o meridiano principal?
Também está descrito lá, né? Letra C. Quais são os outros paralelos que merecem destaque? Aí nós temos lá os nomezinhos também dos paralelos. É só você voltar ao texto. Se você quiser grifar, também pode grifar o texto direitinho para você entender. No número 3, tá assim: responda as perguntas a seguir de acordo com o que foi estudado. O que é utilizado para indicar a posição dos paralelos e dos meridianos? O que é utilizado? Qual é a medida? Né? Lembra que a tia falou que tem as distâncias, aí as distâncias têm nomes, né? Tudo dependendo do ponto de partida. Se o ponto de partida for o Equador, ela tem um nome. Se o ponto de partida, o referencial, for Greenwich, né? Aí ela tem outro nome. Volta lá no texto que é muito fácil. O que é latitude? C. O que é longitude? Quais são, respectivamente, o paralelo e meridiano responsáveis pela divisão imaginária do planeta em hemisférios? Quem é o responsável? Principal, responsável, para dividir a Terra em hemisférios. Fica ali no meio. Qual é o responsável? Na página 22, você vai pintar, né, nesse desenho aqui, você vai pintar o glacial ou o polar, a zona temperada ou tropical e intertropical ou tórrida, né, que a gente chama assim. Volta no texto, naquela página que você vai... Deixa eu mostrar a página para vocês. Na página 18, onde está falando das zonas térmicas, né? Nós sabemos que na Terra tem os lugares mais frios, que são os polos, né? Norte, e dividida em hemisfério, que a Terra está, polo norte, polo sul, e aí nós temos as áreas mais quentes e as áreas mais frias, e são nomeadas aqui, né? O Círculo Polar Ártico, Antártico. Então, na página 18, você vai conseguir identificar aqui as zonas térmicas nesse mapinha. E você, depois que você pintar, você vai escrever um pouquinho das características delas, tá? De todas elas, da glacial, da polar, né? Todas elas. No número 5, você vai marcar a alternativa, a melhor alternativa que descreve, que define fuso horário, essa mudança de horário que a gente tem. Você vai ler as duas alternativas e vai marcar a que completa mais. Bom, por hoje é só. Amanhã nós vamos voltar nesse assunto com outros vídeos interessantes para que a gente possa entender a matéria e colocar em prática. A tarefa dessa parte de geografia, uma tarefa, um desafio que eu estou lançando para a nossa turminha do 5º ano, colocar a mão na massa, é comprar uma bola de isopor e no vídeo que a tia passou, a menina que explica, ela vai sinalizando com uma fita durex colorida os meridianos, os paralelos, a linha do Equador, a linha de Greenwich. Então, eu queria que vocês fizessem isso, né? Vai valer ponto direitinho, vai ser como um trabalho, vocês vão colocar a mão na massa e vão saber realmente identificar as linhas e saber que elas são imaginárias, mas quando a gente coloca a mão na massa para fazer, isso fica realmente gravado nas nossas mentes e a gente aprende a se localizar melhor. Porque depois nós vamos apertar um pouquinho o conteúdo e a gente vai precisar entender latitude, longitude, linha do Equador, linha do Greenwich, paralelos, meridianos. E se a gente colocar a mão na massa, a gente consegue. Então, o desafio é comprar uma bolinha de isopor ou até mesmo, nem precisa bola de isopor. Se você tiver uma bola mesmo comum e que você queira utilizar
com o durex, depois o durex sai, né? Não pode ser uma bola muito colorida, que senão depois você não vai entender as linhas direitinho. Mas se você quiser fazer com uma bola comum de futebol, que você tem aí mais clarinha, que dê para você enxergar as fitas, beleza. Só fazer, mostrar para tia que fez, tirando uma foto e enviando pelo WhatsApp. Eu vou estar contabilizando a pontuação de vocês, tá bom? E sabendo que vocês estão prestando atenção na aula. Queria muito que a gente fizesse juntos, mas infelizmente não é possível. É possível estarmos separados e vocês fazendo atividade normalmente. Um beijo e eu espero até o final da semana essas fotos desse desafio de hoje, tá? Um abraço.